Fala bebê, aqui é o Pontes e bem-vindas e bem-vindos ao Fábulas Cotidianas RPG. E como vocês já devem ter visto na thumbnail desse vídeo, na descrição, é isso mesmo. Nós trouxemos um mago de verdade, tá? Pra nos explicar Mago Ascensão. E eu quero então dar as boas-vindas aqui aos meus convidados, começando com ele, que é meu amigo de longa data, já fizemos muitas collabs juntos aqui no YouTube, nas redes sociais, o Cainita Multiclasse, o Bruhá, que no fundo, na realidade, é um Tremere antitribo. Seja bem-vindo, Lucas. Fala, bebê, tudo bem? Pô, legal estar aqui. Caraca, eu sempre adoro fazer essas collabs contigo, pô, sempre legal, sempre uma energia muito boa, ainda mais como o Rafa fala, né, sempre é legal de... Quer dizer, eu nunca dividiria uma mesa de RPG com alguém que eu não dividiria uma cerveja, e isso já aconteceu, então... Vambora, valeu. Sucesso. Valeu. Bem-vindo, lindo. E ele, que é o mestre da capela, o mago no alto da sua torre, que vai nos trazer aqui não só os conceitos de Mago Ascensão, mas também da magia também no mundo real. Você aí, incrédulo da tecnocracia, que fica aí falando que não existe magia, a gente vai te provar, vou te provar hoje que existe magia. Adam Dark Lord, seja bem-vindo, meu querido. É um prazer ter aqui você bebê. Com a gente. Valeu pela introdução, um prazer estar aqui, primeira vez, né? Sim. Foi um dos primeiros inscritos, tenho como provar. E muito feliz aí de estar em parceria, falando de um jogo, um cenário maravilhoso. Galera, esse vídeo aqui, ele tem uma proposta que eu vou fazer aqui o papel do Malcaviano Pantufa mesmo, falando sobre mago, tá? Então, pra isso eu trouxe aqui um erudito, que é o Lucas, que fez praticamente um TCC pra gente aí. Trouxe aí um profissional da competência incrível, Rogerinho. Trouxe aí 2 vídeos maravilhosos falando sobre mago. E o Adam, que é o cara que, assim, hoje é um cara que eu realmente confio a ser o meu narrador. São poucos os que podem dizer isso hoje, porque eu sou chato mesmo, sou muito chato. E narrou pra gente uma crônica que vai entrar aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá pra frente. Uma crônica de Mago Ascensão que se passa em Londres ali, pré-Primeira Guerra. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai sugar todo o seu conhecimento hoje aqui, o Adam. Eu quero começar fazendo uma pergunta muito infame pra você. Explica pra gente aí qual que é a diferença do mago do jovem místico. Poxa, vamos falar o que é magia primeiro, eu acho, né? Pra chegar no mago, a gente tem que falar da magia. O que é magia? Fora do RPG, primeiro, né? Que é o que eu convivo aqui. Eu tenho uma frase, né, que eu sempre falo pras pessoas, que todo ato consciente e presente, né, toda função presente que você está ali participando de corpo e alma é um ato mágico. Então, todo ato que você tem toda a sua vontade e intenção colocada ali é um ato que transforma a sua própria realidade. Então, a gente está transformando a nossa realidade o tempo todo, né? E acordar, respirar, amar, odiar, atravessar, né, o trânsito... É um ato que requer presença, às vezes, né? Você tá ali, senão a coisa te leva. Então, todo ato consciente e de acordo com a sua vontade interna é um ato mágico. E aí o mago é todo aquele cara que consegue expressar isso de modo a manifestar a vontade dele tanto no astral quanto no físico, né? E eu falar um pouquinho de mim, né? Resumindo, porque eu tô falando do mago, né? Eu não gosto dessa palavra mago, ela tem um peso muito grande. Então eu me considero um ocultista, né? Ocultista, estudante do ocultismo, né? Que pratica, não apenas estuda. Então nós temos aí muitas pessoas que apenas estudam, e mago também tem uma frase de muitos jogadores de mago que fala: mago é um jogo que a gente fala muito, mas quase nunca joga. É um jogo que é discutido, a gente vê discussão para todo lado. Mas jogo, roleplay, né, é uma coisa que só ouvi falar, talvez em uma outra dimensão, quem sabe isso ocorreu. Mas a gente tá aqui para mudar também essa visão estereotipada de um jogo difícil. E voltando, a magia para mim é isso, é a transformação através da sua vontade, da sua verdade, principalmente. A magia, ela tem que ter verdade. E aí a gente entra na questão do jogo, que o mago, ele expressa a verdade, a vontade e é o ideal dele, do que é magia. Então o mago é um jogo de você saber, de você buscar uma verdade.
eu costumo falar que ele é um jogo que engana muito, que as pessoas pensam que você joga mago, né? Claro que eu não tô aqui pra colocar regras. Eu acho que o jogo ele pode ser tudo. Mas o mago, principalmente, é um jogo que vai te fazer pensar no seu papel nesse mundo. Então ele tem uma questão intimista, uma questão de micro no macro. Inclusive até o Lucas falou naquele vídeo ótimo que ele fez, né, da primeira edição, que é um livro que é um brainstorm, pra quem nunca leu, né? É um livro que ele... Praticamente eu considero que não é jogável essa primeira edição, mas ela serve de inspiração. Então é um livro que você tem alienígena, você tem tudo quanto é coisa ali, uma visão estereotipada um pouco da tecnocracia, né? Porque no futuro a gente ia desconstruir isso, mostrar que eles não são o novo Sabá, eles são também parte do cenário e são importantes e tem dois lados, assim como os tradicionalistas. Lucas, cara, Mago é um jogo muito difícil, Mago, não dá pra entender Mago. Lendo ali a primeira edição com uma inspiração, como o Adam falou, cara, como mudou pra você a sua percepção de Mago dentro do mundo das trevas? Ou se ela não mudou? Mudou sim. Mas eu acho que, como o Adam disse, ele é um livro de referência, porque o jogo ele mudou muito com o tempo, saca? E principalmente essa visão sobre a tecnocracia. Engraçado falar sobre isso. Eu tô terminando de editar o próximo vídeo do canal e eu peguei justamente trechos de uma conversa do Phil Brucato, que ele fala justamente essa inversão desse papel de tecnocracia é o novo vilão. E é justamente a proposta de você lidar com a ubris dos magos como o verdadeiro antagonista ali daquele cenário, né? E, cara, eu acho isso muito legal porque eu acho fantástico quando a gente fala assim, cara, eu entendi o jogo, entendeu? A minha experiência com o Mago, na verdade, ela foi um tanto quanto amarga. Quando eu fiz a experiência em mesa, basicamente eu era a única pessoa que havia lido o livro, eu tinha que explicar tudo pra, 9 pessoas, saca? Eu já havia comentado em outros canais que eu joguei em mesa grande durante minha adolescência. E então, assim, foi muito amargo nesse sentido. Uma pessoa que não tinha nenhuma referência de magia ou algo que fosse oculto, nada. Eu não tenho nenhum conhecimento. Agora que me deram a indicação de um canal que eu achei bem legal, que é o Conhecimentos da Humanidade, eles têm umas coisas, assim, muito curiosas. A minha experiência com o Mago, ela foi assim. Agora, com a leitura da primeira edição, eu sinto que eu tô andando a passos de criança, porque existia um contexto, né, na segunda, terceira edição, que eu perdi. Acho que todo mundo que leu a segunda, terceira edição e nenhum outro suplemento da primeira edição, acho que talvez sinta isso, que pegou o bonde andando e alguma coisa aconteceu. Então essa sensação que eu tenho de ter pego o Mago desde o começo pra destrinchar. Eu nunca havia lido praticamente nenhum suplemento de Mago, então foi muito diferente pra mim. Eu joguei Mago recentemente. Eu vi uns stories aí, viu, galera? E eu tava em São Paulo, ninguém tipo, cogitou assim. Mas vai lá. Eu não sabia em minha defesa. E eu senti essa barreira de que eu não tinha uma coisa pra trazer diferenciada do que o livro trazia, porque meu repertório não é assim. Eu acho legal como a proposta do jogo, ele te faz falar assim, não, cara, ó, você tem isso aqui, você tem que se abrir pra poder ver como que as coisas são, e você vai ficar no raso se você não for atrás. Eu senti a necessidade, senti a curiosidade, coisa que eu não tive antes. Nos meus 28 anos eu senti pela primeira vez a vontade de ir atrás disso. Você sentiu aí, nessa mesa que você jogou e não me chamou, você sentiu que a criação de um personagem pro cenário de Mago, ela precisa ser melhor pensada no sentido de que, pra quem está mais acostumado com cenários como vampiro, com lobisomem, ou talvez seja uma coisa que se criou uma cultura de que, não, vampiro é só preencher as bolinhas e tal, 753, inclusive um abraço, Henrique, né? 753, tal, divide ali, tanta disciplina, tá pronto, ó, mestre, ó, narrador. É isso aqui, meu personagem e tal. Mas eu senti essa... Opa, peraí, esse tipo de personagem aqui eu preciso dar um pouquinho mais atenção. Eu já preciso saber, então, qual que é o foco da magia dele? Qual que é o paradigma, né? E a gente vai entrar um pouquinho nesses conceitos mais pra frente. Você sentiu isso também? Tem um Ispos na cena, gente. De boa. Senti. Eu tenho uma jogadora / narradora que ela é combista, assim, assumida. Ela gosta de fazer essa coisa das bolinhas e tal, e aí ela vai montando a personagem dela.
E aí eu acho que volta um tanto quanto da dificuldade que eu também tenho, que eu acho que de certa forma todos nós temos essa coisa natural da tecnomancia, é assim que a gente pode dizer, que a gente não consegue explicar, por exemplo, as esferas que não for nos termos científicos. Por exemplo, o que é forças? Ah, é física, tá ligado? Tipo, eu acho difícil a gente sair disso. Foi justamente pro caminho que ela foi. Que ela foi lá e fez o mais parecido com isso, então foi o filho do Éter, né? A filha do Éter, no caso. O outro jogador, que é o Rafa, ele já fez um personagem mais fora da casinha, que aí ele fez um orador dos sonhos, que ele fez uma proposta de um xamã tecnológico. E aí foi que eu me perdi um pouco na narrativa. Eu falei, eu não sei mexer com isso. Mas a minha mesa é maravilhosa, um beijo pra vocês. Tornou tudo muito democrático, então conforme a história era contada, ela não era contada só por mim, e sim pelos outros jogadores também. E aí a gente foi entrando no consenso, eu fui entendendo o que ele queria dizer. E isso foi legal pra caramba. Todo narrador de mago, um momento, passa por isso, e eu não sou diferente. Todo mundo. Mesmo os que jogam há 20 anos. A questão é, quando a gente tá falando de jogo, né? Você tem nas edições, por exemplo, na revisada, tudo muito simples, na questão das esferas, resumido, e as rotinas estão em alguns livros isolados. E elas têm relação com o paradigma. Ou seja, o que a pessoa crê que é a magia, o que funciona, faz a magia funcionar. Aí tem a questão dos focos, tem a questão do despertar, tem a questão também do avatar, que você pode basear uma crônica numa busca, numa procura, né? De um avatar específico, ou do próprio personagem. A questão do mago é que ele pode ir para todo lugar. E aí se você não tiver uma segurada ou saber lidar com o que o jogador vai fazer, muito mais difícil do que o vampiro, né? Que nós temos as regras de Elísio ali, temos as tradições, você não pode fazer muita coisa ali, porque pode dar ruim para você. No V5 nós temos os fundamentos da crônica. Então é muito importante você ter a mente aberta, como o Lucas falou, e às vezes deixar algumas coisas para depois. Por exemplo, a pessoa fez um efeito ali que é muito complexo. Você pede uma explicação pro jogador e ele te convence. Pra mim isso já é o suficiente, se ele me convencer. Mesmo que saia um pouquinho das regras. Porque se nós formos levar as edições de cabo a rabo, você não joga. Não. E aí você vira uma pessoa que só fala sobre mago e não joga. Porque você traumatizou no jogo. Porque as mecânicas mudam muito. Principalmente da revisada para M20. E aí nós temos algumas esferas que foram meio que nerfadas, como o tempo, que é a esfera mais odiada, eu acredito. Eu só ouvi falar mal dessa esfera até hoje, que ninguém sabe usar. E os efeitos não fazem o que a pessoa quer voltar no tempo, ir pro futuro há 500 mil anos, ir pro Armagedon, ou voltar para o dinossauro, né? Mas para quem quer fazer isso, eu dou uma dica. Vocês podem entrar no Book of Words, que é o livro dos mundos, e lá você tem até o Reino Perdido, que você pode entrar no mundo espiritual. Se você ler esse livro, até recomendo. A Book of Words é um livro muito rico, é o livro mais complexo sobre a Umbra, na minha opinião. Ele tem a variedade cosmológica e dimensional, tanto da parte das tradições, né, quanto da parte da tecnocracia, que são mundos que praticamente só tecnocrata tem acesso facilmente ali, por causa do paradigma. Então, a questão do paradigma, ele altera até como você vai viajar astralmente. É igual o Lucas falou agora, ele tá fazendo uma tecnomagia, um tradicionalista, né? Nessa questão da realidade, eu já vi muitos vídeos, podcasts, colocando muito filme Matrix como uma referência para mago. Meio que virou um consenso. Você concorda com esse consenso? Como que o mago interage com a realidade? Vai depender exatamente do que a realidade acredita que é real. Por exemplo, na Cruzada dos Feiticeiros, que é em 1500, né? E na Dark Ages Mage, que já na Idade século das XIII, Trevas, né? Nós temos totalmente diferente. O paradoxo funciona, né? Quando você faz magia, você fere a realidade. Então, a realidade ela pode ficar zangada com você, porque isso está sendo um vírus, né? Então, eles faziam coisas que não deviam ali. Eles tinham que fazer algo, são falhas. E aí tem aquela questão, anomalia, né? Que a tecnocracia fala muito sobre esses efeitos, que ninguém sabe explicar, milagrosos, são anomalias, né? E tem que ser trabalhadas. Então, tem muita questão de lavagem cerebral, né, nos despertos ali para alterar tudo. Então, o mago ele vai alterar, ele vai descobrindo de acordo com o que ele tem de informação. E tem a questão do avatar, né? Que pode ser uma coisa que vem ali por imaginação, pode ser realmente um ser que não tem nada a ver com o que ele já viu na vida dele. Ou pode simplesmente não se manifestar. E a partir do avatar que isso vai ser mudado. Então, não é o mago em si. É o mago imbuído do eu mágico, que a gente fala que nosso eu
mágico é o avatar, e esse avatar que vai transformar isso. Tanto que se o avatar for destruído, você não faz magia. Quem faz a magia é o avatar também, junto com a vontade e a presença do mago e a compreensão do que é a realidade para ele. Então, mais uma vez falando, é um jogo de ideais, né, muito solitários. Então, quando a gente cria uma cabala, aí que tá a questão. Acho que a maior dificuldade do narrador é conseguir juntar todo mundo, né? Porque aí você tem... São sortidas, normalmente, as cabalas. Você nunca vai jogar uma mesa de mago igual, isso eu posso lhe assegurar. Mesmo se for o mesmo narrador. Porque você tá em outro ambiente, é outra história, e as coisas mudam. E principalmente pela visão do narrador trazer o cenário. Cada um vai falar que joga de uma forma e nenhuma tá errada. Se você se diverte, que é isso que importa no RPG, eu vejo muito academicismo, eu vou criticar agora, gente, nos grupos as pessoas falam, não, porque a física funciona assim, porque são graus Fahrenheit, não sei o quê, porque a gravidade de forças só funciona... Gente, se eu tenho um jogo, eu paro toda hora para discutir física quântica, para discutir sobre a oração em latim se está certo ou errado, ou se o meu enoquiano é correto, porque eu faço magia enoquiana, eu falo um pouco de enoquiano. A gente vai fazer o quê? Vai parar o jogo e não vai ter diversão. Discussão de regras, quando podem ser evitadas, devem ser feitas após a sessão, de forma agradável. Por isso que Mago exige um pouco de tanto no narrador quanto no jogador. Mente aberta, se der uma embolada, usa a regra de ouro de vez em quando, né? Eu sei que os advogados de regras odeiam isso, mas vamos se divertir um pouco, vamos parar de ser chato, porque eu só vejo gente chata e eu não tenho vontade de jogar com ninguém. Sensacional. Aqui não. tem crítica. Olha a denúncia aqui! Eu fiz um vídeo que eu recebi algumas mensagens, mas não é bem assim. Que eu falo, RPG é só um jogo. E sempre no começo das minhas séries tá lá, RPG é só um jogo, não leve pro literal. O que eu não tô querendo dizer é que o RPG não possa ser uma expressão de arte. Ele pode, mas eu acho que como base ele não é. Eu fui entrar num grupo esses dias aí, inclusive de mago, e tinha uma pergunta lá. Você acredita que mago pode te mudar a evoluir psicológica, filosoficamente, não sei o quê? Eu dei até uma resposta meio babaca lá, que eu falei assim, acho que mago, o RPG não pode ser um ser mítico que a gente mergulha numa água sagrada, sabe o mito de Aquiles? Sabe, você mergulha ali numa água sagrada, só que vai ter o seu dedo que você colocou ali. Então acho que extrapolar demais esse papel, eu acho, pra mim, Pontes, e vocês podem totalmente discordar, e a gente pode concordar em discordar, eu acho que não é tão saudável. Eu vejo muitas pessoas às vezes colocando o RPG num pedestal que eu acho que ele não deveria estar. Isso não quer dizer que o RPG não seja importante para nossas vidas. O RPG salvou a minha sanidade, principalmente durante essa pandemia. Comecei a jogar RPG online, que é uma coisa que eu jamais imaginava. Jamais, imagina, como que eu vou jogar RPG online, vou ligar a câmera e uma outra pessoa, como é que vou rolar dado, como é que eu vou interpretar? Imagina, eu falo com as mãos, né, fico pra lá e pra cá com as mãos o tempo todo, como que eu vou... Não vai ter o mesmo impacto. E a luz, eu gosto de, quando eu narrava em casa, apagar a luz, fazer todo um clima. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ir na casa de cada jogador, eu falo, não, tem que apagar a luz aí, porque eu quero. Não vai rolar. Mas o RPG, cara, foi de uma extrema importância pra mim, acho que como formação de personalidade, pra aprendizado. Eu queria, Lucas, o quanto você vê essa questão, talvez não só na questão do RPG, mas dentro dessa construção social, dentro do jogo, não só de mago, como um RPG no geral. Fugi totalmente da pauta, tá? De boa. Já saiu totalmente já do quadro. Vou puxar um pouco pra minha área, falar da função do livro. Por mais que você possa aprender alguma coisa com ele, a função dele não é ensinar, é entreter. A função de todos os livros é o entretenimento. A função de todos os livros é o entretenimento. Por quê? Você lê a obra que o cara fez ali, e se ele te ensinou alguma coisa que você não sabia, é lógico, né, se você aprendeu, é porque foi um processo natural, assim como você está entrando na cabeça dele a partir do livro. Primeiramente, o livro de RPG, não acho bom levar ele como um livro literário, no sentido estrito dizendo, mas como no sentido lato, né, no sentido mais amplo, porque ele ainda tem a questão da interação, que essa é a parte fundamental que você não tem em qualquer outro livro que seja literário no sentido estrito. A experiência da sua leitura é só sua, e você pode compartilhar aquilo. Quando você fala de RPG, aí você tem a proposta de você compartilhar aquela experiência. Então é uma coisa completamente diferente. Então é aí que
vem a diferença de você ser... Talvez seja polêmico o que eu vou falar agora. Mas aí que vem a diferença de você fazer um livro de RPG escroto e, pra mim, tá tudo bem você fazer um livro literário no sentido estrito escroto. Porque existe a liberdade artística que é você tem um propósito. E é aí que diferencia o livro ruim do bom. Porque tudo que é gratuito, até violência gratuita, é ruim. Então, se você vai fazer alguma coisa, algum tema sensível, que é uma leitura individual, então essa arte, ela é compreensível. Começar também a parar, usar a palavra mimimi, né? Get the mimimi out of your fucking mouth. Cara, é uma coisa que você tem que abrir a cabeça dentro de um jogo de interação, e a partir desse momento é que você vai realmente entender, vai chegar na intenção do autor. Que, cara, embora o Phil Brocato ele tenha feito o jogo ali, pra você entrar dentro da cabeça dele é impossível. Você vai ter que ler o que ele leu, você vai ter que viver o que ele viveu, você vai ter que conhecer quem ele conheceu. E esse negócio do preciosismo, ele volta novamente à proposta de Mago Ascensão, que é combater a ubris. E aí a comunidade acaba sendo esse núcleo de ubris, que é justamente o que o jogo Foco propõe. de pestilência. Nossa senhora, é um poço de bale, né? Só mosca, só vermes, né? Então aí que entra essa parada de que, cara, você não entendeu. Tipo, se você tinha alguma coisa pra aprender, que não é a função do RPG, nem de nenhum outro livro, você não aprendeu. Se tinha uma coisa pra você aprender, era isso, e você não aprendeu. E você tem a sua verdade, eu tenho a minha, então vamos colidir mundos, saca? E às vezes não existe isso. Eu considero tanto o Mago quanto qualquer outro RPG que mais vale um poema de uma página, né, do que um livro de 200 que não me toque. Então, às vezes, um poema ele traz muito mais para a história. Tudo tá em transição, né? Nós somos acordos temporários. Então, o RPG ele funcionando com a realidade, com a nossa vida, com o nosso mundo. Então, a gente tem que também tentar evoluir, tentar não ficar preso a estereótipos que não trazem coisas boas pra ninguém. A gente sabe que nos anos 90 e começo de 2000 até, sei lá, recentes, né, épocas recentes, não existia essa questão de inclusão, de segurança, a questão de assédio ainda é muito grande, né? E projetar a sua maldade, ela tem um limite para a sanidade da pessoa também. Mas respeito é bom sempre. Então, quando você for começar, comece tranquilo a jogar Mago. Comece buscando o que te faz o coração bater. Mas é um fofo mesmo, né? É um lindo. Só essa sua frase já foi mágica, o Adam. Adorei. Mas vamos fazer um vídeo, uma parte do vídeo também para os gamistas e combeiros, né? Tem muita gente que deve ter clicado nesse vídeo aqui. Tá aí, mas e poder? Eu quero ter poder, né? E a bola de fogo? Cadê? E a bola de fogo? E, inclusive, tem a ver aqui com a pergunta do TR Madeira, lá do Instagram. A pergunta dele é: magos são os mais poderosos do mundo das trevas? Como fazer um crossover balanceado? Vou falar aqui, nossos amigos aqui já deixaram, não faria. Eu queria dizer aqui pra minha audiência que eu faço crossover sim, tá? Sou odiado por isso. Todo final de livro base, você tem como... Se eu visse a necessidade de fazer, tá? Eu não usaria... A gente sabe que, assim, existem, principalmente Dark Age, que é o cenário que eu tenho mais afinidade, existe até um incentivo muito grande a se fazer crossover. Você tem ficha de lobisomem, você tem ficha de aparição e tudo mais. Eu digo, se vai fazer, eu não colocaria crossover no sentido de personagens jogadores. Aí vai ladeira abaixo mesmo. Na questão de você balancear, vai ser muito complicado. A mecânica do Mundo das Trevas, ela não te ajuda a fazer esse crossover. Dentro do Mundo das Trevas, se eu não me engano, ele te dá 3 fichas lá pré-prontas de mago, tipo, até de um chinfrizinho até um arquimago, e aí ele te coloca uns conceitos muito básicos, mas muito rasos mesmo no conceito de como é a magia verdadeira, e aí ele falou, olha, você tem de 5 a 15 pontos, dependendo do tipo de desafio, a você distribuir em disciplinas. Então você quer distribuir em rapidez,
em quimerismo, em isso, em têmpora, se você for, né, usar as disciplinas dos Trubruha, eu usaria nesse sentido. Às vezes que eu usei, era uma coisa muito aquele personagem que, tipo assim, era um cara pra se tirar alguma informação, tava acontecendo alguns efeitos que os personagens daquele cenário não entendiam. Então era algo realmente muito bizarro, meio Lovecraftiano no sentido que você vê e não entende. Às vezes que eu usei foi nesse sentido. Tartaruga Cósmica perguntou, seria tecnocracia os mestres secretos que os Ventru falavam lá no clanbook deles? Eu não li o clanbook dos Ventru, mas se for o mesmo conceito, os mestres secretos no Libelo Sanguinis, acredito talvez seja a mesma informação do clanbook Ventru, é que existe, tipo, meio que uma conspiração de seres sobrenaturais usando outros seres sobrenaturais para ocultar. Na real, não sei. Não teria muito a opinar sobre isso. Eu acho que os mestres secretos que você está se referindo, se for o mesmo do Libelo Sanguíneo, estão muito mais alinhados com a Talmarreira. Falou em mestre, já Visão pensa em diferente. demônio, né? Falou em mestre, não tem mago, é demônio mesmo, é infernalista. Capiroto. Então, assim, capirotagem boa, Tudo né? infernalista, como diz o Romadeu. Então, assim, mestres secretos, Earthbounds, tá? Faz do jeito que você quiser, cara. Se quiser que seja tecnocracia, no seu universo vai ser. Um abraço pra Tartaruga Cósmica. Um abraço. Fala, bebê! O Palada, Ailton Palada Cast comentou aqui. Um beijo, Ailton. Inclusive, vão lá conhecer o Projeto Saque, novo projeto do Ailton, que tá sensacional, vai ajudar vocês aí. Você tá começando, né? Dando os pontapés iniciais pra criação de conteúdo. Vou deixar o link deles aqui na descrição também. Comente... ele vai... Lógico que ele ia fazer essa pergunta no final. Comente sobre as rotinas, são super legais. Em Mago tem crossover? O Palada adora um crossover. Enfim, de crossover já respondemos aqui, Palada. Cara, eu falo que realmente meu conhecimento aí sobre as rotinas, inclusive foi uma coisa que eu sofri muito nessa crônica, porque eu não pensei muito bem em rotinas. Eu ia muito mais pela história da personagem e eu percebi que os outros jogadores prepararam muito melhor essa questão das rotinas do que eu. Então, mão à palmatória aqui, como um jogador iniciante, que realmente acabei não... Inclusive, assim, o Adam até mandou um compêndio de rotinas pra gente e, enfim, pequei em não elaborar isto melhor. Fala aí pra gente, Adam. Fala um pouquinho sobre as rotinas dentro de Mago. O que são as rotinas, para quem não conhece o cenário? Bem, rotinas são técnicas, né? É todo efeito que possui mais de uma esfera. Então você tem duas combinadas. É como se fossem disciplinas, né? Metadisciplinas. Só que o Mago ele faz isso com mais 2, 3, até 4 esferas ali, criando efeitos fenomenais, como dizia o gênio do Aladdin. E tudo vem com um preço. Tem rotinas que são padrão, que a maioria pode fazer, não tá tão presa a um paradigma, mas você tem que adaptar. Então é bom conversar com o narrador. Eu dou uma lista de 6 rotinas, mais ou menos, para iniciar o jogo, 5 ou 6 rotinas, que vai facilitar a utilização do que ele tem ali, porque muita gente não tem noção. Então a rotina ela serve para você ter uma técnica específica para fazer um efeito específico com esferas específicas. Existem rotinas que já são conhecidas, como a de gatilho, né, que é a rotina de tempo, que você prende lá o efeito, ele fica ali preso no seu padrão, né, no padrão do avatar, e você dispara ele como um gatilho temporal ali, como se ele estivesse preso no seu padrão. São várias rotinas ali, como campo A. Na verdade, rotinas, elas não são tão comuns, e para aprender tem um custo, normalmente. Então eu lido de forma bem tranquila. Se o jogador ele passou um tempo ali estudando, eu não cobro esse XP para isso. Ele tem que provar que ele está buscando conhecer e ter um mentor ou ter algum acesso ali a uma biblioteca para criar algo novo, de acordo com o seu paradigma, ou alterar uma rotina já conhecida. Então, normalmente a pessoa ela vai no livro de tradição, de convenção, né? Meu cachorro pediu o link desse compêndio aí, hein? SLP Diego, um abraço, SLP Diego. Outra pergunta. Como integrar os cenários de mago e vampiro? Alguém tem mais alguma consideração? Vocês... Mano, o plot tá aí, ele sempre vai flertar com alguma coisa que liga com outro cenário. É incrível.
independente da edição, sempre tem alguma coisinha que vai ligar os cenários. A própria ligação Tremere, Ordem de Hermes, saca? Mas, não sei. Eu não faria, de novo, né? Não faria nenhuma integração, não. É um feitiço, né, crossover? Tô descobrindo isso. E não é aquele feitiço que a gente conhece. É do tabu pesado. Não, esse aí é praticamente o BDSM do RPG. Tô sentindo que o negócio, o bicho pega aí nessas aventuras. Eu acho BDSM que do RPG. Vou cunhar esse termo. Salto Crossover é alto e o tudo. BDSM do RPG. Cara, seja feliz, mas dose bem. Coloque coisas que fazem sentido com o que você quer narrar. Novamente, não coloque malcaviano num local, sei lá, que não tem nada a ver, porque pode dar ruim pra sua história. Então faça algo que tenha a ver com a sua história. Eu não coloquei até hoje, pra ser sincero. Mas porque eu não senti necessidade. Paradoxo já faz esse processo de preocupar os jogadores. Manifestos, um beijo, Manifesto, tá sempre engajando aqui com a gente. Tu tem alguma opinião sobre o fim, entre aspas, do cenário? Pelo menos sobre o primeiro, o oficial do livro? Assim, pra ser sincero, o M20 ele te dá uma liberdade criativa, né? De você ignorar certas coisas. Ou seja, não teve ogiva nuclear, não teve, né? O ataque ali, a dois-step. O que aconteceu é que foram destruídos. Basicamente, o Maelstrom, né? Ele invadiu ali, foi causado. As capelas do horizonte foram destruídas. E os arquimagos, os que sobraram, desapareceram. O que vai ser interessante agora é o M5, né? Quando sair, que a gente vai ter realmente a história do que aconteceu. Então eu quero ver o M5 que ele vai falar. No Mago 20 anos, nós temos a opção de ignorar isso. Eu ignoro algumas coisas. Gente, se inspira na Marvel, vai reescrevendo o plot, entendeu? No seu universo não rolou. Mas é isso, galera. A proposta desse vídeo realmente era trazer um conceito um pouco mais abrangente. Espero a proposta desse vídeo tenha alcançado pelo menos o mínimo, que é Mago, de fato, pode ser uma leitura que para leitores desavisados você vai chegar e falar assim, cara, eu não tô entendendo nada. Ou às vezes você pode ter uma baita de uma bagagem também. Lucas é um cara que eu considero um dos meus amigos mais inteligentes aí. E conversando, tipo, ele falou, cara, tive que pegar referências externas. Então, é tipo Clóvis de Barros, fala, tem abril. Não se reprima, cara, vai. Talvez tive uma compreensão muito básica, muito rasa. Chama seus amigos ali, começa a narrar. Galera que tá aí desde a época do Orkut, nas comunidades e fóruns e tudo mais, tenha mais peito aberto. Vamos pegar aí as críticas que o próprio livro diz sobre a hubris, né? Sobre a arrogância do mago. E vamos cada vez mais ensinar, trazer conceitos novos de magos. Esteja mais aberto a novas propostas que usem o cenário, que você é tão apaixonado, que eu entendo que tem muito fã aqui que, tornou acessível materiais que não chegaram pra gente oficialmente, super valorizo as traduções de fãs, de comunidades, mas tome cuidado para que esse preciosismo também não afaste pessoas novas, não queira tornar esse... E aí eu falo isso para todos os RPGistas, né? Não queira tornar isso um clubinho fechado de que precisa dizer uma senha. Isso aqui não é o clube da luta, né? Até o próprio clube da luta se provou que não funciona, né? Que a primeira regra era não falar sobre o clube da luta e todo mundo tava falando. Talvez esse bairrismo, não sei, tô procurando os termos aqui. Meu vocabulário é limitado, enfim. Tu tá me chamando de burro? Mas eu acho que é essa a proposta, cara. Entra com o peito aberto, vai aprendendo, tá com dúvida, chama a narradora ou narrador ali, pá, seja, sabe, vem na maciota, às vezes tá acostumado com um tipo de cenário, e aí você já quer chegar nesse cenário já arrebentando com tudo. Vai entendendo qual a proposta também do seu narrador também, do que eu acho que, independente do que o cenário, do que o livro, a minha convicção é que, cara, aquela mesa tá contando aquela história. Então, qual a proposta daquela história? Leiam um livro base e usem ele. Se inspirem em algo que vocês gostam. E é isso, crie a partir disso. Para quem quiser
Eu tenho um podcast chamado AD Infinitum, um podcast sobre ocultismo, no Spotify, né? AD Infinitum, depois do Pontes que eu vou deixar o link aí. Uma iniciativa independente que eu falo sobre vários assuntos, sobre ocultismo, tarô e espiritualidade em geral. Toque bonito aí, ó. O Projeto Saque podia fazer um compilado de perguntas frequentes lá na comunidade, fazer um trabalho arqueológico das perguntas que o pessoal faz e colocar lá. Só a dica. Mas, cara, o que eu trago dessa nova experiência, assim, essa repaginada que dá na minha experiência de Mago Ascensão, é a ascensão própria, cara. Tipo, você não consegue sair muito do básico sendo você mesmo. Você tem que se permitir conhecer mais, estudar. Você tem que ser um mago na vida real também, sabe? Você tem que perder o seu tempo ali. Eu sou professor e, cara, é muito disso, entende? Eu estudo, eu acho engraçado isso, eu aprendo mais ensinando do que estudando sozinho na faculdade, saca? E eu acho que é a mesma coisa, você narrar o mago principalmente, agora depois de tantos anos eu voltar com a proposta de falar, vamos jogar aqui, já que eu li, de novo tô em contato com o cenário de Mago Ascensão, acho que a gente pode fazer uma coisa bacana. Então, uma das coisas mágicas que tem acontecido na minha vida foi tem sido envelhecer. Tenho encontrado experiências maravilhosas a cada dia. Passou recentemente da categoria jovem para idoso conservado. Péssimas e maravilhosas, mas todas engrandecedoras. E o Mago Ascensão na vida de RPGística, ela foi uma descoberta, uma redescoberta, cara. Tá sendo bem legal. E eu fiquei feliz também porque eu tava meio estagnado. Falar, mas por onde eu começo a estudar Mago Ascensão, saca? Quando a gente jogou, eu falei assim, eu poderia dar uma olhada na cultura xamanística, por exemplo. Essa coisa tecnomagia, fora do convencional, né? Do convencional, como se todo mundo fizesse. Mas eu acho interessante esse caminho. E eu vou ver mais sobre o canal que eu falei que é o Conhecimento da Humanidade e vou ver também o podcast Suada. Com certeza. Estudar, velho. Estudar. Bora lá. Eu ia falar só que aquela droga se propaga pela droga de página e pela droga de Insta. Então, se quiser saber como que tá o estado daquela droga, então você pode seguir por lá. Links aqui na descrição. E obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. De nada. Não, tudo bem. Não me convidou pra mesa, mas tá tudo bem. Ai, meu Deus. Eu pago $1 pra você. Galera, bebês, muito obrigado aqui pela audiência de vocês. Valeu por você que está até aqui com a gente. Siga lá o Ad Infinitum, um podcast maravilhoso do Adam. Se não é inscrito no Droga de Canal, tá vacilando, tá? Links aqui na descrição. Quero mandar um salve também pro tio Rob lá do Contos do Elísio, que tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui no YouTube, falando sobre Vampiro V5. E também pra você que curte D&D. Sim, também gostamos de D&D aqui nesse canal. A galera lá do Dados Selvagens, link vai estar aqui na descrição. Eles têm uma série de vídeos sobre Dungeons & Dragons. Então, se você já é mais afeito a um mago de bola de fogo, vai lá, siga lá o pessoal do Dados Selvagens. No mais é isso, muito obrigado, galera. Mandem um abraço pra galera. Rapaziada, um abraço pra galera. Um abraço. Um abraço. Finalização a Hagabashi. Tchau, gente.